Turma, continuando ondulatório. Eu sou o professor Souto, continuando a ondulatória, vamos falar de som e luz, né? No caso do som, nós temos que introduzir agora no estudo dessas duas ondas, dessas duas formas de onda, de propagação de onda, com a grandeza frequência. Então vamos ter que entender o que significa frequência. A frequência, ela consiste, representado pela letra F, é número de ciclos por unidade de tempo, tá? Número de ciclos por unidade de tempo. Se a onda realizar um único ciclo completo, por exemplo, eu tenho aqui uma onda numa corda. No momento que a onda passa pela corda, essa vibração desse ponto, que é perpendicular à direção de propagação, na verdade, esse pontinho, quando ela recebe a perturbação, ela realiza um movimento de subida, de descida e depois volta para o mesmo ponto, realizando o quê? Um ciclo completo, tá? Quando a onda realiza um ciclo completo, ela gasta um período de tempo. Então, o período e a frequência, duas coisas que a gente vai ter que começar a entender, que período é o tempo para um ciclo completo. A frequência, como é o inverso do período, e o período é o tempo para um ciclo completo e é medido em segundos, nós temos a unidade da frequência, né, que nós estamos vendo aqui, é o inverso do segundo. Ou poderíamos escrever como segundo a menos 1. Mas essa nomenclatura foi considerada não muito prática e um pouco difícil de serem compreendido. Para facilitar a visualização, em homenagem ao físico Henrique Hertz, usa-se a unidade Hertz. Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma frequência de oscilação de 20 Hz, eu sei que são 20 ciclos por segundo. E aí fica mais fácil, né? Claro, a gente entender assim. Então, se eu tenho um movimento circular, né, que ele dá 20 voltas por segundo, então eu tenho uma frequência de rotação de 20 Hz. Se eu tenho, por exemplo, uma roda gigante que dá uma volta a cada 16 minutos, então é 1/16avos, né, de voltas por minuto. Também é unidade de frequência. Mas no sistema internacional é o inverso do segundo ou o Hertz, que é o que você mais vai ver nas provas, que é Hertz. Mas você tem que saber que é o inverso do segundo, tá? Muito bem. Com relação ao som, nós temos o som numa determinada frequência audível, que ela vai da frequência de 20 Hz, né, até 20.000 Hz. Então, 20.000 ciclos por segundo. Este intervalo de frequência é o intervalo teoricamente audível, porque na prática nós não temos essa capacidade de ouvir. Por exemplo, os jovens, se a pessoa tem um ouvido muito bom, ela pode ouvir até um pouco mais de 17.000. Mas para o vestibular você tem que entender, você tem que aceitar que essa é a faixa audível, tá? Então que vai de 20 ciclos por segundo até 20.000 ciclos por segundo. Aqui nós temos o som, e como a gente fala de frequência,
você tem o som baixo, que são as frequências próximas de 20 Hz. Você tem o som médio, o médio e o agudo, né? Que é o alto, né? Então, o som baixo, o médio e o alto, tá? O som baixo seria o som grave, certo? Então, lá na parte de som, você entende como grave, o médio e o agudo. Interessante é que na parte de som, de áudio, né, as pessoas falam grave, médio e agudo. Tá? Aí, acima de 20.000 Hz, nós temos o ultrassom. O ultrassom, tá? Abaixo de 20.000 Hz, nós temos o infrassom. Certo? Então, com relação às faixas de frequência, né, e com relação ao som, você precisa saber isso daqui por enquanto. Agora nós vamos falar o espectro da luz e outras ondas eletromagnéticas, para você ver quais são as frequências que você precisa conhecer. E, obviamente, vamos precisar trabalhar com potências de 10, vocês vão estar vendo agora isso, tá bom? Turma, com relação ao espectro luminoso, essa é a faixa visível. Então, a faixa visível, né? A faixa visível vem do vermelho, tá? Você grava essa sequência aqui, ó. VAAV, VAAV. Nós colocamos assim para ficar fácil de você decorar. Então é o vermelho, o alaranjado, o amarelo, o verde, o azul, o anil e o violeta, tá? Então essas daqui é isso que você precisa saber. Então vermelho até o violeta, tá? Essa faixa de frequência é da ordem de 4,5 vezes 10 a 14 Hz até 7,5 vezes 10 a 14 ciclos por segundo, tá? Acima disso, nós temos o ultravioleta, os raios X, os raios gama. Abaixo do vermelho, nós temos o infravermelho, nós temos as ondas de micro-ondas e as ondas de rádio, tá? O interessante é que agora, o que a gente tem que vamos trabalhar? Vamos falar de duas coisas, tá? Eu vou apagar essa lousa, vamos calcular, colocar alguns modelos de velocidade do som e velocidade, qual é a relação, né? O que relaciona a partir da frequência. Agora nós vamos analisar velocidade do som, velocidade da luz, comprimento de onda do som, comprimento de onda da luz. Turma, aqui agora você precisa saber o que é velocidade e frequência. A gente já sabe, na verdade, tudo isso, mas vamos ver a relação e como trabalhar isso em ondas. Então, velocidade é rapidez, ΔT, rapidez com que algo sofre um deslocamento, não é? Frequência é número de ciclos por unidade de tempo. Então, também a rapidez com que ele realiza movimentos repetitivos, tá? Se nós realizarmos um único ciclo, a onda vai gastar um período de tempo, certo? Se no período de tempo a onda vai percorrer uma distância chamada comprimento de onda. Comprimento de onda. Então eu escrevo aqui, ó, comprimento de onda, que é essa letra grega, lê-se lambda. Lambda, tá? Então, aqui o lambda será apresentado em metros no sistema internacional e o período em segundos. Então, aqui nós temos o período, que é o tempo para uma oscilação completa, tá?
Analisando a representação ondulatória como sendo esse desenho da onda transversal, mas aqui eu posso representar a onda dessa forma, nós temos aqui a propagação da onda com velocidade v e a distância percorrida pela onda no intervalo de tempo de um período, quer dizer, a perturbação saiu desse ponto e veio para esse. Este é o comprimento de onda. É o deslocamento da onda no intervalo de tempo de um período. Tá? A frequência, ela vai entrar onde? Então, nós vamos ver o seguinte. Então, quando eu vou calcular a velocidade da onda, eu preciso ter o comprimento de onda, que é o ΔS, e vamos lembrar que essa conta aqui, eu posso reescrevê-la da seguinte forma: comprimento de onda vezes o inverso do período, certo? Que é a mesma coisa que comprimento de onda sobre período. E esse inverso do período é denominado frequência. Então eu tenho comprimento de onda vezes a frequência, tá? Essa fórmula e essa daqui, claro, essas duas são muito importantes. Mas essa daqui é o que a gente vai usar mais, tá? Então, se eu tenho um experimento em que eu relaciono a frequência e o comprimento de onda, eu consigo determinar a velocidade, tá? Ou, simplesmente, deslocamento sobre intervalo de tempo. Na verdade, tanto a velocidade do som como a velocidade da luz, elas foram determinadas a partir desta relação, certo? Deslocamento sobre intervalo de tempo. Então, é isso que eu vou falar agora. Vou dar alguns exemplos de velocidade. Por exemplo, a velocidade do som na água é em torno de 1.500 metros por segundo. A velocidade do som no ar é aproximadamente 340 metros por segundo. Então você saiba disso, que basicamente qualquer velocidade que eu for calcular, eu tenho que ter o deslocamento e o intervalo de tempo. Então se eu fui lá no laboratório medir a velocidade do som, eu sei que foi feito o cálculo do deslocamento e do intervalo de tempo por várias formas diferentes. Você tem várias maneiras de se medir isso, né? Ou poderia também usar o artifício de, já sabendo o comprimento de onda e a frequência, determinar a velocidade daquela onda, certo? Muito bem. No caso da velocidade da luz, começou o cálculo da velocidade da luz começou a ser pensado, né? Esse cálculo foi pensado inicialmente por Galileu no século XVII. Né? Galileu nasceu, a idade do Galileu, a época de Galileu é 1564 até 1642, tá? Então começou com Galileu, aí vieram outros físicos, né? Por exemplo, o Michelson, aí vieram outros caras, o Fizeau, um francês, né? Vários caras acharam uma maneira de se determinar a velocidade da luz, certo? O Galileu, por exemplo, começando com Galileu, ele colocou ele tampava uma lamparina numa montanha, lá da montanha, e tampava e destampava a lamparina. E o observador ficava do outro lado medindo o tempo, né, que essa luz gastava para chegar. Claro que essa medida era muito falha, né? Na verdade começou com a ideia. Mas a ideia que eu quero passar é que principalmente você tem que lembrar que qualquer velocidade que eu for calcular, eu vou ter o deslocamento e o tempo, né? Para se calcular a velocidade da luz, utiliza-se num laboratório, né, o que a gente chama de semi-espelho. Então, o que é o semi-espelho? Você tem aqui uma parte da onda vai ser refletida, né? Vai ser refletida, então a onda luminosa vem e incide nesse espelho. Uma parte é refletida e a outra parte atravessa o espelho, tá? E no experimento, fazendo assim uma ideia simplificada, um outro espelho, né, ele fica girando, esse semi-espelho fica girando. Então nessa associação
Pela velocidade de rotação desse espelho, consegue-se achar esse ΔS e esse ΔT. E aí você consegue a velocidade da luz. Eu vou colocar aqui então uma tabela, né, mostrando as velocidades do som e aqui a velocidade da luz, os valores, como é que você vai encontrar isso nos problemas, tá? Então eu vou apagar essa luz agora e colocar aqui alguns valores já medidos anteriormente. Turma, então com relação aos valores de velocidades, no som, em médio, nos gases, no caso do ar, a velocidade é em torno de 340 metros por segundo. Tá? Por exemplo, nos líquidos, com relação à água, é em torno de 1.400, 1.500, só para você ter uma noção da ordem de grandeza, né, dessas velocidades que vão aparecer para vocês. E nos sólidos, é em torno, por exemplo, no aço, em torno de 8.000 metros por segundo. Tá? Então, essas são as velocidades médias aí do som que você vai encontrar, ok? No caso da luz, né? No caso da luz, uma das medidas mais precisas chegam a 299.998 metros por segundo, mas no vestibular você vai encontrar em torno de que a velocidade da luz é em torno de 300.000 quilômetros por segundo. Tá? Transformando isso em metro, nós temos 3, né? 3, como aqui é 300.000, se eu for transformar de quilômetro para metro, eu multiplico por 1.000. Então nós teríamos aqui, né, a velocidade em metros por segundo, 300.000 milhão. Então nós temos 300 milhões de metros por segundo. Mas você precisa saber a notação científica e que vai aparecer assim, ó, 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Tá? Quando a luz passa de um meio para o outro, sofrendo a refração, nós vamos ver que a velocidade da luz pode baixar para, pode cair para 200.000, tá? Aproximadamente. Então, se tiver uma variação da velocidade, é porque ocorreu a refração. A refração é quando a luz sofre alteração da sua velocidade ao passar de um meio para o outro. Considerando no caso da velocidade da luz nos metais, né, o metal é opaco à passagem da luz. Né? Agora, outras ondas eletromagnéticas, elas atravessam facilmente o metal, por exemplo. Tá? Mas são essas velocidades que vocês vão encontrar nos problemas, né? Em torno desses valores que você precisa estar acostumado, principalmente com velocidade da luz, que é 3 vezes 10 oitava metros por segundo, e no vácuo, né, ou no ar aproximadamente, e a velocidade do som no ar, 340. Essas duas velocidades você já precisa estar meio que acostumado a trabalhar com elas, ok? Turma, então para a próxima aula agora, que você vai assistir, a próxima aula a gente vai falar de comprimento de onda. Então eu vou relacionar frequência, velocidade e comprimento de onda.